Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sábado, dia 10 de fevereiro, estamos na quinta semana do tempo comum e vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou-os que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subiu logo na barca com seus discípulos. Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Amados irmãos, queridas irmãs, nós acabamos de escutar um dos relatos da multiplicação dos pães. Escutamos através do evangelista São Marcos. Os evangelhos sinóticos, eles apresentam esses episódios que foram bem emblemáticos, tanto que o relato de multiplicação dos pães aparecem em todos os evangelistas. E aqui, de modo bem específico, nesse texto que acabamos de escutar no evangelho de hoje, nós percebemos que o evangelista deixa à tona, coloca como uma marca que essa multiplicação acontece num lugar deserto. O deserto é um ambiente bíblico recorrente. Nós percebemos que no Antigo Testamento, principalmente no livro do Êxodo, o povo de Israel ficou 40 dias no deserto. Também nós temos um episódio muito famoso dentro do livro dos Reis, que é a profecia quando o profeta Elias passa aquele período de deserto e Deus o sustenta, Deus o fortalece. E mais uma vez aqui nós temos o deserto, onde Jesus está com mais de 4.000 pessoas. E ali também Deus manifesta a sua glória através da multiplicação dos pães. Na tradição dos santos, o deserto não é só um lugar, ele é um lugar espiritual. É o momento, muitas das vezes, que passamos por um silêncio de Deus. São João da Cruz dava o nome de deserto de uma noite escura. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que, tempo dos desertos, ela se via como um brinquedinho do menino Jesus, era quando o menino dormia e não queria brincar com seu brinquedo. É o tempo, querido, muitos irmãos, que nós percebemos um certo silêncio de Deus. Nós não vemos com tanta clareza as consolações, as graças. E muitas das vezes se torna mais relevante e evidente a nossa fraqueza, as nossas debilidades. Nós percebemos, muitas das vezes, a dureza do nosso coração. Amado irmão, querida irmã, hoje escutar essa palavra é
ter uma visão espiritual desse momento de deserto e perceber que o momento do deserto não é um momento de desespero, é o tempo de nós nos permitirmos sermos alimentados por Deus. Deus, Ele nos alimenta até no deserto. Que nós possamos renovar a nossa confiança nesse sentido. Mesmo vivendo situações que nós não estamos vendo Deus, não estamos escutando, mas temos a certeza que Deus não desampara os seus, que Ele vem a recor às nossas fraquezas, que Ele nos sustenta com a sua destra e que Ele nos dá força para caminhar mesmo em meio ao deserto. Que o Senhor nos dê essa graça. O relato da multiplicação dos pães, ele também é uma evocação a um símbolo muito grande da Eucaristia. Que assim eu e você podamos nos convencer nesse dia que, nos voltando à Eucaristia, seja a comunhão, seja a visita piedosa ao Santíssimo Sacramento, ali em meio aos nossos desertos e incertezas, nós temos o nosso porto seguro, nós temos a nossa força para continuar dando os passos em generosidade, na vivência da nossa fé, na resposta à vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça nesse dia e nos dê a certeza do seu cuidado amoroso para conosco. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.